Bom dia, pessoal. Hoje, no evento de hoje, a gente tem o prazer de contar com a presença do Felipe Ishi, que vai estar compartilhando com a gente essa questão das boas práticas no corte a laser. O Felipe tem 23 anos, é estudante do último ano de estudante para o UFR, já é formado, e aguardando, né? E tem um grande interesse nos processos produtivos e de como unir com sustentabilidade, pensando em economia de recursos e eficiência produtiva. Hoje, algum dos detalhes que vão ser comentados vão ser, por exemplo, o aproveitamento da chapa, o envio do arquivo e os erros mais comuns. A gente agradece de volta a presença de todo mundo e eu acho que a gente já pode começar. Eu passo a palavra então para o Felipe. Oi, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu tô quase me formando, só tô esperando meu diploma, né? Então, eu vou contar um pouco aqui como que foi e o porquê que eu gosto de falar de processo, principalmente de corte a laser, que é uma coisa que eu gosto. Deixa eu espelhar na tela aqui. Tá, deixa eu passar aqui. Em 2012, eu comecei a trabalhar em uma gráfica. Lá eu trabalhava de arte finalista, fazia criação de arte gráfica para impressão. Aí com o tempo foi passando, e aí eu fui aprendendo cada vez mais coisa. Eu fui aprendendo a trabalhar numa plotter, que é uma máquina que imprime banner, adesivo, que é uma máquina bem maior. E aí depois eu comecei a aprender a trabalhar com CNC, programação CNC, que é para meio corte, que é para adesivo, que ele só corta a parte de cima, que daí você consegue destacar, e a parte de baixo fica inteiro. E eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu gostava de fazer isso, fazer a programação. Às vezes eu fazia errado, que acontece enquanto você está aprendendo. E eu fiquei lá 7 anos, eu fiquei até 2019. Em 2017 eu entrei na UFPR, eu continuei trabalhando lá, porque nos primeiros anos a gente acaba trabalhando bastante com impressão, com trabalhar com papel, dobra, e aí eu acabava usando os recursos da gráfica na faculdade. Em 2019 eu comecei a fazer estágio na Proacrílico, que fica no Água Verde. Lá o foco deles é comunicação visual. Eles cortavam muito acrílico, né, o foco deles, e era tudo corte a laser. Lá eu trabalhava em duas máquinas quando eu entrei, que era a máquina pequenininha, que corta até 8 milímetros, e aí tinha a mais potente. A mais potente eu mexia só às vezes, porque quem cuidava era um outro rapaz, que ele já tinha mais experiência. Essa mais potente cortava até 50 milímetros de acrílico, então é 5 centímetros de acrílico, é muita coisa. E lá eu comecei também trabalhando só com os corte a lasers, porque a mesma coisa que eu aplicava para fazer a programação CNC na gráfica, eu conseguia aplicar lá. Então era mais fácil para eu conseguir fazer, até ver alguns erros, porque o software que a gente usava na gráfica era o CorelDRAW, que é mais fácil para você mexer em vetor, trabalhar com vetor, poder corrigir alguma coisa bem fácil. E você tem algumas ferramentas dentro do Corel que te facilitam bastante. E lá eles usam praticamente só o Corel. Eu não sei nas outras empresas de corte a laser, mas lá o principal era o Corel, porque era bem mais fácil. Eu via também, porque sempre chegava algum arquivo que estava meio com algum probleminha ali, e era porque a pessoa não sabia fechar o arquivo. Então isso é uma coisa importante. Lá eles cortavam além de acrílico, cortavam o ACM, que é um material o miolo dele é um plástico que ele é revestido por duas lâminas de alumínio. E lá eles trabalhavam com CNC de desbaste, que é o drill que vai passando e vai comendo. E aí depois eu comecei a trabalhar nisso também. Corte de MDF, também ou na laser ou na CNC. PS, que é bem fedido, e PTG, que também é bem fedido porque ele... E esse detalhe de eu falar que é bem fedido é uma coisa importante, porque, por exemplo, se você falar, eu quero fazer um projeto, alguma coisa que vai ter que ser recortada a laser no PTG. O PTG, ele é um derivado da garrafa PET.
Ele é igual ao mesmo material da garrafa PET, praticamente. Só que quando você queima aquilo com o laser, ele fica muito fedido e ele não sai o cheiro. Por exemplo, não tem problema ele ter um cheiro, tudo bem. Mas se você precisa evitar isso, não faça nesse material. E todos os materiais têm um cheiro. Só que o acrílico, ele era o que menos tinha. Então, ele é por isso que ele é bem mais caro. Ele é bem mais bonito, porque ele parece um vidro. Só que ele é extremamente sensível. Ele risca muito fácil. E daí eu saí de lá. Eu fiquei 1 ano e meio, saí de lá ano passado. E agora eu estou trabalhando numa agência de marketing em São José dos Pinhais. E lá eu faço a mesma coisa que eu fazia na gráfica, só que era mais para a parte gráfica, não tanto para impressão nem nada. Tá, primeiro de tudo, que eu considerei como mais importante, que é você encontrar um fornecedor. Porque não é tão fácil encontrar um fornecedor. Primeiro, tenta procurar por indicação. A professora Elisa pode conhecer, o professor Ken pode conhecer, alguns outros professores podem conhecer e te falar, olha, esse cara aqui, ele trabalha com corte a laser e eles são bons, eu recomendo. Aí é uma coisa. Só que se você não conhece ninguém que pode te recomendar, literalmente, entra no Google. Só que se você entra lá para ver a reclamação, você vê quais são os problemas dessa empresa. E isso é importante, porque se você quiser fazer mais coisa futuramente, você tem que precisar de um fornecedor bom e pelo menos que consiga te entregar tudo certinho, sem problema nenhum e que te trate bem. Aí você, beleza, essa empresa não tem tanta reclamação. Aí você vai falar, ó, legal, a nota dele que os clientes estão dando é alta. Aí você vai ver os produtos. Você vai ver se tem foto. Por quê? Porque você tem que saber o que você quer para ir atrás do teu fornecedor. Você foi atrás do teu fornecedor? Encontrei o que eu quero, sei o que eles fazem, quais são os serviços que eles vão saber me oferecer bem. E aí você liga. Liga primeiro, manda e-mail depois, porque daí você já conversa, vê também como que o atendente vai te tratar. Isso é uma coisa muito importante, porque é o primeiro contato que você está tendo com a empresa. E normalmente você vê se a empresa é boa ou não só no ligar. Agora você já selecionou o teu fornecedor, você falou, é esse aqui, esse cara é bom, esse aqui é a melhor empresa que eu encontrei aqui da região. E o que que eu vou precisar saber? Qual que é o material fornecido? Porque, é, por exemplo, o MDF, ele é mais tranquilo, porque ele é mais padrão, só que o acrílico não. Acrílico, ele sempre varia a espessura. Mas varia muito. Depende do material que a empresa está comprando. Se ele compra um material mais caro, que há alguns casos, porque ele é bem mais caro, ele mantém a mesma espessura sempre. Você precisa de um material que seja com a mesma espessura sempre? Vai ter que procurar uma empresa que consiga isso. Eu não é o meu foco um material que seja 100% a mesma espessura, porque 100% não vai ter, mas ele consegue chegar bem próximo. Mas isso não tem problema, então você continua. A espessura é uma coisa muito importante, tá? Só para avisar, porque quanto mais espesso, mais caro ele acaba ficando. Então, por exemplo, quero fazer uma amostra. Uma amostra, raramente vale a pena você fazer ele com material final lá. Então, quero fazer só para ver como é que fica. Faz no mais barato para você não ter dor de cabeça, porque às vezes nem vai ficar do jeito que você quer. Aí você tem que ver a espessura, se tem disponibilidade. Por exemplo, a empresa, ela não compra 50 chapas de material vermelho. Ele compra 2 chapas de material vermelho. Mas eu preciso de bastante. Então vai ter que precisar de mais chapa. Aí ele vai aumentar o teu preço. Por isso que ver a disponibilidade do material é importante. Ver a cor que você quer, ver a textura que você quer. Porque cada chapa é uma chapa. E acaba tendo uma variação muito grande. E sempre faça mais de um orçamento, que nem eu falei. Encontrou um fornecedor, fala com ele, faz o orçamento, vai para o próximo, faz o orçamento. Sempre tem uma cartela de fornecedores, porque às vezes o mesmo fornecedor não tem todo o material que você precisa. O aproveitamento da chapa, eu vou falar aqui meio por cima, mas aqui nesse caso, ele funciona muito para dentro da empresa. E aí mais para frente eu vou explicar mais para quem for mandar para a empresa. Dentro da empresa tem 2 formas de fazer esse arranjo de peças, que é o arranjo manual, que é o próprio designer ou funcionário que fica responsável pela máquina que faz.
ele tem que já saber como que vai ter que ser recortado para tentar evitar desperdício de material. Só que isso é um manual. Porque tem a forma de você fazer o arranjo automático, que é um software que você instala no programa da máquina, que ele já calcula isso. Só que não é toda empresa que tem esses softwares. Porque normalmente esses softwares são bem caros. E qual que é a vantagem para a empresa? Fazer esse arranjo de peça fica mais barato, bem mais barato, porque você consegue economizar material e tipo, evita desperdício e tudo mais. Então, vale muito mais a pena fazer esse arranjo do que cortar uma peça por uma. Agora, como que você pode enviar o seu arquivo? Porque, que nem eu falei, você pensa, eu preciso de 3 peças dessa, 18 peças dessa, 4 peças dessa. Só que se você manda, cada peça vai ter o valor do lucro da empresa, do teu fornecedor. Então, como você tem que mandar é o arquivo já montado. Fala, olha, eu quero que você faça o recorte disso. E é isso aqui que eu vou querer que você recorte. Por quê? Você vai ter um controle de cor, porque cada chapa é uma chapa. Então, se você fazer todo ele separado, ele vai ter muita diferença de cor de um para o outro. A quantidade você vai estar exato, porque você mandou ele todo junto, então você tem que receber ele todo junto. Qual arquivo que você envia? Primeiro você tem que enviar a amostra para o teu fornecedor saber o que você quer. Então, a amostra você pode mandar em PDF. Você manda no e-mail dele, explica o que você quer, manda o PDF bem explicado, porque pensa assim, às vezes o cara que está te atendendo não é um designer, ele não tem uma visão tridimensional, ele vê uma coisa plana, ele sabe, isso aqui é um recorte, é isso aqui que vai ter que cortar. Mas ele não sabe como que é aquilo. Então, manda o maior número de amostras. Fala, olha, é isso aqui que eu quero. É esse um render que eu fiz. Faça um render na mão, desenha. Manda para ele, mostra para ele falar, olha, é isso aqui que eu quero. Se ele falar, entendi, aí você já manda os arquivos para corte, que é o DXF ou o EPS. Os dois, eles servem para recorte. Lá a gente usava muito o DXF, mas também, se precisasse, tinha o EPS. Porque o DXF, você consegue salvar do Solid, acho que até do Fusion. Provavelmente você consegue exportar ele já nesse formato, porque ele é todo em vetor. E é muito mais fácil, você só coloca lá no programa, ele já lê o vetor e te mostra. E nunca mande arquivo em Photoshop. Eu já recebi arquivo em Illustrator. O Illustrator, ele cria várias camadas. Então, tinha linha que não conectava uma linha na outra. E aí, ele não dava. O vetor não conectava no outro e ele não cortava direito. Então, isso era um problema. Mande em DXF ou EPS. Esses dois são os principais. Agora, eu vou falar sobre a margem de tolerância, porque você tem que saber o tanto que o laser come, porque ele derrete o material, e a distância de uma peça para outra. Porque isso é muito importante saber, porque você não pode deixar uma peça muito colada na outra, porque na hora que o laser vai passar, é capaz dele derreter uma das duas peças. A pontinha, aqui era redondo, depois ficou meio reto. Por quê? Porque o laser passou ali e estava muito perto. E uma coisa que a gente sempre tenta evitar, nunca deixar 2 vetores passando um em cima do outro, porque o laser vai entender que é para passar 2 vezes. Então ele vai derreter 2 vezes. E aí ele acaba diminuindo a peça, estragando a peça muitas vezes, porque a peça corre também na chapa de acrílico. Então, a espessura de corte do laser, quando eu trabalhava lá, ele entrava na máquina pequena, na chapa, com 0,2 milímetros. É bem pouquinho, mas se você deixar muito perto, ele acaba deformando e estraga a tua peça. A mais potente, ela era tão potente que a gente tinha que deixar quase 1 milímetro de distância entre uma peça e outra, porque senão ele realmente podia derreter. O mínimo que a gente deixava era 0,5, mas a gente nunca deixava 0,5. 0,5 era o mínimo recomendado. A gente deixava 1 milímetro, 2 milímetros, porque ela é muito forte, muito forte. Então, isso, quando você for fazer a tua montagem para enviar o arquivo já pronto, você já tem que pensar. Você já liga para ele e fala, qual que é a espessura do teu corte? Se ele falar,
é 2 milímetros, você fala, beleza, é pouco, eu consigo deixar uma distância fácil. Você fala, o meu corte é de 0,5, aí fala, não, aí eu vou ter que deixar um pouco mais para não correr risco nenhum. Principalmente, porque se você for cortar numa máquina que é tão potente, significa que o teu acrílico é mais grosso. Se o teu acrílico é mais grosso, o teu preço que você vai pagar é maior. Então, não corra o risco de perder dinheiro. O corte, ele entra em V. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês verem ali, que o laser, quando ele entra muito forte e vai perdendo, porque o foco dele é aquele pontinho, que é só um pontinho ali, é ali embaixo, é o finalzinho do V. Ali que tem que ficar o foco tem que ficar sempre um pouco abaixo, porque se ele fica em cima, ele não corta. Se ele fica no meio, ele corta metade, e se ele fica no final, ele corta inteiro. Só que ele fica como se fosse uma faca passando em alguma superfície. Pega uma massinha, pega a faca, corta. Ele fica inclinado. O acrílico também fica inclinado. Ele vai ficar a metade da espessura do laser. Então, ou ele fica 0,1 de inclinação, ou ele fica 0,2,5 de inclinação. E isso você também tem que ir pensando, porque, por exemplo, se você quiser colar uma peça na outra, vai ter que dar uma lixada para deixar ele reto, porque ele não vai vir reto. Eu vou falar um pouco, talvez eu só vou demonstrar aqui que no slide, para deixar mais claro, para o pessoal que não conhece muito bem a questão do laser, só vou explicar que o laser, ele é basicamente um luz, né? E ele tem uma lente que vai fazer com que essa luz vá convergir para um pontinho. E a espessura não é nula, né? Ele tem uma espessura, né? Geralmente é um diâmetro, né? Então, isso que o Ishi está falando, a espessura do corte, é isso aqui que vai acontecer. Aqui a gente tem a peça de lado, tá? Que o Ishi estava falando. E aqui o raio do laser, que vai ter esse formato em V, porque a lente vai convergir, mas depois a luz em cima vai divergindo. E o que ele comentou é que acontece que quando eles fazem a programação do laser, eles fazem com que esse pontinho aqui, esse foco que ele chamou de foco, né, que ele chama de foco porque é onde a lente está convergindo, certo? Passe um pouco da peça, né? Então pense que você está cortando alguma coisa na sua cozinha. Você precisa que a faca corte até o final. E a mesma coisa acontece aqui no corte a laser. Então, eles, para garantir que corte a peça inteira, né? Eles buscam mirar esse foco da luz do laser depois da peça. E isso causa um aumento no corte. Então, o que o Ishi estava falando? 0,2 e 0,5. Então, o que ele está dizendo? Que a espessura que ele trabalhava no local de trabalho dele tinha essa espessura. O laser, né, a faca, imaginem que é uma faca. A faca também tem uma espessura, certo? Se você, ou a tesoura, a própria tesoura, quando vocês vão cortar algum material. Se vocês cortam para fora da linha, é um resultado. Se vocês cortam na linha, é um resultado. E se vocês cortam para dentro da linha, é um resultado. Isso a gente chama de tolerância, que é uma diferença de medida que vai ter na peça. E a gente geralmente especifica essa tolerância no desenho técnico que a gente faz com a professora Geisa ali, né? Então, assim, quando a gente fala com o fornecedor de tanto de CNC, de tudo que vocês podem imaginar, vocês precisam saber como que funciona a questão de tolerância dimensional. E é isso que acontece aqui que o Ishi estava contando. Então, o que acontece? Eu vou desenhar uma peça que ela tem 5 centímetros. E vou dizer para... E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com o meu fornecedor. Oi, fornecedor. Como que é a espessura do seu laser, né? Como que é a tolerância que eu preciso deixar? Ele vai cortar na linha ou fora da linha? Porque se eu preciso fazer alguma coisa que encaixa mais, que precisa de um encaixe perfeito, eu preciso considerar essa tolerância. Então, por exemplo, assim, se o meu laser é 0,2,
né? Digamos que eu tenho uma coisa que eu preciso encaixar perfeitamente, tá, gente? Que é o caso do primeiro exercício de R3D que a gente faz ali na disciplina R3D3, né? Mas isso se aplica para todos os casos que vocês precisam de um encaixe, né? Vocês precisam considerar a contração da peça, o Ishi já vai falar um pouquinho melhor, que está aqui no script já, mas só explicando. Então, aqui, digamos que eu tivesse 0,2. Eu precisaria deixar, se o laser vai cortar na linha, um 0,1 a mais na minha peça, percebem? Porque ele vai tirar 0,1 de cada lado. Se ele vai andar na linha que você marcou da sua peça, ele vai tirar 0,1 de cada lado a mais, por causa da espessura do laser. A mesma coisa acontece se vocês precisarem fazer um corte CNC, vocês precisam considerar o diâmetro da ferramenta, né? Então, eu vou devolver a palavra para o Ishi, só quis fazer essa recomendação e já garantir que está todo mundo conseguindo acompanhar, tá bom? Sim, Mas certo. obrigada. E esses detalhes são muito importantes, principalmente esse que a professora tinha comentado, porque para encaixe, isso é de extrema importância. Porque, o que nem eu falei, o MDF, ele mantém muito bem a espessura dele. O acrílico não. Mesmo que seja um acrílico extremamente caro, ele vai variar coisa de menos de 1 milímetro, praticamente. Mas ele varia. E para encaixe, isso é a pior coisa possível. Porque, um lado encaixou bem, o outro ele tá meio solto. Por quê? Porque você pegou uma parte da chapa que tá meio irregular. Isso acontece muito nas bordas da chapa, porque acho que o material ele não corre direito na hora que está sendo feito. Então, o centro da chapa ele mantém uma espessura boa, ele não varia tanto. Já as bordas são bem irregulares. O que eu ia falar também ali de que os materiais dilatam é que você não pode deixar uma peça muito próxima da outra, porque como é um fecho de luz, ele esquenta. E ele esquenta muito. Cadê? Eu queria comentar, Ishi, depois eu queria voltar aqui para esse slide para você falar sobre isso, da dilatação dos materiais, e se isso aqui, por exemplo, é um bom arranjo, deixar a mesma linha para as peças. Eu já explico. Porque daí o que acontece? Ali quando elas dilatam, ali você consegue até ver naquela imagem meio tridimensional do caminho que o laser fez na chapa. Que ele vai deixar uma borda arredondada, porque é onde ele entra, ele acaba derretendo as laterais, porque é muito quente mesmo. E ele faz aquela descida em V. E no final ele vira aquela rebarba, que é uma rebarba bem pouquinho. Tem uma imagem depois, daí eu mostro. E ele fica com essa ponta de baixo bem afiada. Essa imagem, olha ali, dá para ver onde ele derreteu, que na primeira imagem, ali na lateral, tanto que você vê com o reflexo da luz. E o outro você não vê, por quê? Porque ele é muito fino. E aquilo ali, se você não, dependendo do que for, né, ele pode até cortar a mão da pessoa se ela passar muito rápido. Porque ele cria esses dentinhos, tá vendo? Na imagem fica perfeito para ver. Ele cria esses micro dentinhos, porque imagina, é uma máquina gigantesca e ela fica vibrando, fica passando vento, ela passa ar comprimido e passa o gás. Ou seja, a máquina ela tá vibrando, mesmo que seja bem pouquinho. Quando a gente manda o desenho, e se a gente for no software e só colocar o desenho um em cima do outro, o software vai deixar duas linhas ali. E ele vai deixar essas duas linhas e vai ter essa questão. Então, tem todo um trabalho de limpeza do arquivo. O que a gente está comentando aqui? É mais barato você mandar o arquivo montado. Você vai ter mais controle das suas peças, né? Como ele disse, vai garantir que provavelmente o fornecedor use a mesma chapa para tirar todas as peças que provavelmente você quer que todas sejam da mesma cor e do mesmo tamanho, né? Da mesma espessura, na mesma qualidade. Então é recomendável que você já monte esse arquivo para mandar para o seu fornecedor, né? É recomendável. E você precisa perguntar para ele também qual que é o tamanho da chapa para você poder fazer essa montagem desse arquivo. Mas o que o Ishi está falando é que precisa ser feita uma limpeza da peça.
E isso especialmente é verdade quando você trabalha no software de modelagem 3D, por exemplo, o Fusion 360 ou SolidWorks. Às vezes, a gente deixa um esboço sobrando ali que vai junto para o desenho técnico. E aí a gente tem esse problema que ele vai reconhecer duas linhas. E às vezes isso dá até um problema no reconhecimento da máquina para ela fazer o próprio corte. Porém, é por isso que é tão recomendável fazer essa limpeza. Quando o Ishi fala vetor, ele está falando das linhas, tá bem? Ishi, aproveitando que a gente está aqui nesse slide, qual que é a distância que você recomendaria para fazer a montagem dessas peças? No caso, aqui é um exemplo do que não fazer, certo? Se você for deixar as peças separadas, você deixa entre 2 milímetros uma peça de outra, é o mínimo, de 2 milímetros até 4. Porque se for a máquina mais potente, você deixa lá uns 4, 5 milímetros, ele fica perfeito de distância. Parece um exagero, mas é porque o material dilata muito. Porque a máquina mais potente, quando ela corta, pensa assim, você não vai estar só perdendo 0,05, você vai estar perdendo quase 1 milímetro ali. E aquele 1 milímetro é a borda. Se você deixa ele muito perto, o material dilata a borda do que você está recortando ali entre uma peça e outra, o círculo, tá vendo que ela tem uma distânciazinha, né? Aí, aquela distânciazinha, ela dilata e ela acaba empurrando a peça do lado. E se ela empurra a peça do lado, você pode recortar, ela ficar deformada, ela pode recortar e ficar errado. Tem vários problemas. Por isso que tem que deixar essa distância. Perfeito. Pessoal, moral da história, então, deixem a distância na hora de montar o arquivo e busquem limpar para que não fique uma linha em cima da outra. Acho que esse é um bom resumo, né? É, o principal. Então, a gente tinha parado aqui que você estava falando do rasgo, né? A gente tem também, notem, pessoal, que essa borda, ela fica um pouco arredondada, né? Então, vou deixar o Ishi continuar aqui, porque ele também não tinha terminado a fala dele sobre as peças espelhadas. Isso. Vou começar ali falando daquela borda arredondada que a professora estava falando. Aquela borda arredondada, ela vai se aplicar muito bem em peça. Por quê? Ali é muito frágil, principalmente para acrílico, porque acrílico ele não aguenta você exercer uma força num ponto tão pequeno, porque ele vai virar uma quina de 90 graus. Ali é um grande problema porque ele quebra fácil. O ideal sempre é dar uma arredondada, mesmo que tenha esse arredondado do próprio fecho de luz. Se você fizer um arredondamento um pouco maior, ele consegue distribuir melhor as forças e aí ela não estoura, ou seja, a tua peça não estraga. Porque não só no acrílico, mas o acrílico é muito fácil de ver porque ele estraga super fácil, ele quebra super fácil. E o dente ali no caso, que nem eu falei, o material dilata. Se o material, se você fizer um encaixe que for muito largo, ele vai entrar e vai ficar solto ali. Ele não vai ficar encaixado perfeitinho igual um quebra-cabeça que você colocou e ficou. Ele vai ficar balançando. Aí se você deixa ele muito no limite ali mínimo, ele vai entrar e vai forçar a peça. Se for de acrílico, ela quebra. O MDF aguenta bem mais. A que a gente fez para R3D, eu dei um respiro pequenininho, porque a gente ia pintar ele ainda. E ainda não foi o suficiente, porque tive umas peças que não descolava, porque ela ficou muito, muito firmezinho ali. Porque a pessoa colocava, tirava, só que quando você pintava, você ia tentar colocar, o material ficou mais espesso. Porque a tinta, mesmo que não pareça, ela deixa o material mais espesso. E isso você tem que levar tudo em consideração na hora que você está fazendo. Se você tivesse deixado um pouquinho maior o rasgo, que seria daquela segunda peça ali, o dente da primeira peça ele ia encaixar perfeito mesmo com tinta. Então, às vezes, deixar um pouco frouxo é o ideal. Felipe, Oi?
Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira, a Maria Fernanda pergunta, ainda eu acho que sobre os formatos do arquivo, que software você recomenda? Olha, é o que eu trabalhava, é o Corel. Mas, se você for fazer, faça no Illustrator e tenta cuidar para você não colocar um vetor sobrepondo o outro. Porque daí, se você for recortar, pode dar algum problema. Ou de modelagem, que é o Solid, o Fusion, todos eles conseguem fazer o DXF perfeito. E não sobrepõe, claro, se você fizer limpeza, não sobrepõe vetor nenhum, linha nenhuma. Ah, legal. Desculpa, só interrompendo, o que acontece é que às vezes deixa habilitado na hora de fazer o desenho técnico algum eixo para aparecer junto no desenho técnico, ou os esboços, e aí ele traz duas vezes, ele traz a linha mesmo, e traz da peça sólida, né, e traz os esboços, e tem coisas que não vão vir, né, que é o caso de superfícies, se você não converte em sólido, se você não expressamente pede que o software traga para o detalhamento a superfície, ele vai não trazer, porque ele considera a superfície como uma entidade auxiliar, como um plano, né? Ou uma linha de eixo, enfim. Então, só fazendo esse esclarecimento também. E é por isso que é super importante você mandar uma amostra, uma imagem, um render, qualquer coisa. Aí, ó, falar a margem de tolerância dentro da chapa, porque também você não é só fazer ela extremamente grudada nas laterais ali. Ó, ali é um exemplo do que não pode fazer. Porque eu coloquei ela colada na lateral. Nunca colhe uma peça na lateral. Porque, lembra, o material corre, o material se dilata, você acaba perdendo uma peça. No caso ali, você perderia duas, porque duas estão encostando nas laterais. E ali, se ela encostou, uma parte, e ainda por cima, ela é redonda. Você vai ver que um canto dela vai estar reto. E isso, se você faz a tua montagem bonitinho, olha, eu fiz um quadrado lá de 50 por 50, você colocou tudo dentro. Nunca coloque tocando na linha da borda. Porque as bordas tem que te salvar. Ele tem que ser tipo área de refile, que é uma área que ele vai ser recortado ali e ele não vai aparecer. Então sempre deixa, tipo, ó, para máquina que é mais fraca, 3, 5 milímetros. Aí a mais potente, deixa no mínimo 5. Que eu vou tentar economizar porque eu vou precisar fazer muitas peças. Não é tantas peças, mas é um material muito grosso. Aí você joga para 8. E isso também, que nem eu falei, tudo depende do teu fornecedor. Se o teu fornecedor fala é tanto, considera tanto. E sempre coloca lá entre 5 a 8, se for um material mais grosso, e é um material mais fino de 3 a 5 milímetros. Pessoal, só fazer uma consideração. Essa é uma situação muito comum. E o que a gente está querendo trazer para vocês com esse tipo de conversa sobre fornecedores e mandar para produção e facilitação é justo tentar se fazer entender melhor para que não hajam contratempos no projeto, né? Às vezes você está com prazo super em cima, e também para evitar desperdício de material, ajudar o meio ambiente, né? Esse é nosso papel também como designers, fazer um bom aproveitamento de material. Então, assim, às vezes a gente pensa adiante em tudo que pode dar errado, porque realmente, às vezes a pessoa que está te atendendo nem sempre é como o Ishi, né? Nem sempre você vai ter o privilégio de ter uma pessoa que entende de projeto, né? Às vezes a pessoa não tem essa consciência. Então, não necessariamente é uma má fé, deixando bem claro, assim. É uma questão de você se comunicar para prever problemas. E essa parte de desenvolvimento de fornecedores, ela é muito desejável no seu currículo também. Percebam que sim, a gente encontra muitos fornecedores no mercado que não necessariamente vão ter toda essa consciência, né, em relação a um produto, a uma entrega, e você estar fazendo esse trabalho de alinhamento com o fornecedor, ele valoriza, né, você como profissional, porque você vai conseguir fazer com que o seu produto se materialize, né? Então,
Isso é muito desejável no seu currículo, desenvolvimento de fornecedores, em que você vai entrar em contato com o fornecedor, alinhar material, forma de produção, tolerância e fazer desse fornecedor um parceiro seu, né? Isso que o professor Gabriel colocou ali no início é muito importante, ter uma boa relação com o fornecedor. E assim você já sabe com quanta antecedência mandar, né? Como mandar o arquivo para fazer com que ele vá mais rápido na linha do seu fornecedor também. Então, isso tudo faz com que você tenha ali um parceiro com o qual você possa contar. E isso também é desejável quando você presta serviço como escritório de design, por exemplo. É muito comum que você preste serviço para alguém que não tenha esses processos em casa, que a gente fala, né? In-house, que se fala. Que você vai fazer fora. Então, isso é um desenvolvimento de um fornecedor para um outro cliente, é um serviço de design também, que você garante a qualidade do produto que você está desenhando. E você consegue saber, por exemplo, né, a tolerância que eu preciso ter. Então, tudo isso, se você não atenta antes, o que acontece? Para você, designer, qual que é o resultado? Alteração. Então, o arquivo vai voltar para você, vai dar errado, você vai ficar se desesperando, tendo que... Às vezes você está na feira e precisa estar ali, né, garantindo que tudo encaixe perfeitamente, que o produto esteja lindo e que ele seja lançado. Né? Então, só fazendo esse parêntese, que nem todos os fornecedores vão ser assim, porém, vocês sim podem encontrar e é frequente, tá? Não, mas o que eu queria comentar é que mesmo existindo esses problemas, você pode contornar eles fazendo a tua montagem, porque daí você tem o controle da tua montagem, porque se você manda o teu arquivo, ele não vai falar, não, separa esse arquivo e coloca em várias peças, porque senão é uma perda de tempo muito grande. Aí o que ele faz? Manda o arquivo. Ah, mas não tem chapa. Ah, então coloca para esperar. E sendo que tem chapa, só que vai ter que cortar retalho. Ele prefere esperar e comprar uma chapa para só recortar o teu arquivo inteiro de uma vez, do que ficar tentando separar e cortar de retalho. Por isso que eu falo, não mande separado, porque se for de separado, de que material variável? Tipo, a cor, a textura, não era essa textura que eu queria, não era essa cor que eu queria. A cor da primeira foi diferente, mas é por causa disso. Então, tentar ter essa relação com o teu fornecedor, saber qual o material que ele tem ali, ver o material, isso é super importante. Aí esta imagem é que lá sempre sobravam uns retalhos. Esse é um retalho. Eu tenho vários retalhos em casa aqui, porque eu gostava de pegar, ficar vendo, eu levava para a professora também para ela ficar vendo. Às vezes tinha um pedaço que eles iam jogar fora, eu espírito de designer. Eu quebrava assim um pedaço, aí eu fazia um teste, aí depois eu levava para a professora ver. Então, pena que eu não tinha mais, que eu ia colocar a imagem dele. Eu consegui fazer professora, lembra daqueles rasgos que você faz no meio de uma peça, mesmo que ela seja rígida, para ela dar uma flexibilidade para a peça? Alívio de material. A gente faz um alívio para o material poder trabalhar. E isso é super legal, porque você começa a ficar brincando com o material. Isso é o legal de você estar dentro de um fornecedor. Só que você também, por exemplo, num arquivo, sobrou umas áreas livres. Cara, tenta inventar alguma coisinha, coloca ali para não gerar tanto desperdício. O valor vai ser o mesmo, porque ele vai calcular a área da chapa. O laser, ele nem, muitas vezes ele nem percebe. Então, por exemplo, se você tiver uma área lá, pô, aproveita, fala, cara, quero fazer uma moeda, por exemplo, quero fazer uma moeda recortada, quero fazer um chaveiro. Poxa, eu fazia chaveiro para todo mundo da minha família. Eu fazia um chaveiro, levava, quero testar fazer uma coisa diferente, tentava. Qual software usar? Então, tenta não ficar convertendo muito o teu arquivo, porque uma vez eu fiz esse erro e percebi que estava errado e fiquei muito chateado, que eu fui recortar o logo do Bradesco. O arquivo, quando chegou em mim, chegou em Illustrator. Eu joguei para EPS, porque o meu chefe pediu. E aí eu não conseguia jogar pro programa, eu tive que jogar ele no Corel. Joguei no Corel para fazer o DXF, em vez de só pegar o formato do Illustrator e tentar transformar ele em DXF. E também tem aqueles programas que você faz
online, são aqueles converter. Eles também são legais para quando vai ser impresso, não para quando ele vai ser recortado, porque ele perdeu a geometria, ele simplificou a geometria do objeto. Então, por exemplo, a logo do Bradesco ficou toda quebrada e ele era gigante. E quando eu vi, eu olhei e falei, meu Deus, o que deu? Porque eu cortei, essa eu tinha cortado na CNC. Quando eu cortei, ele ficou todo quebradinho. E aí eu fui ver depois, mas o material ele deu para lixar lá, o pessoal ficou super de cara comigo, porque tiveram que lixar. Então não pode. Então, não convertam um arquivo várias vezes. Então, fez no Solid, salve em DXF, manda pro fornecedor. Então, nunca converta arquivo, sobrepondo arquivo e não, porque senão você vai desconfigurar tudo que você fez de tão lindo, maravilhoso para ficar um quadrado. Nunca faça isso. Outro erro comum o que acontece? As pessoas mandavam lá igual Bradesco. O do Bradesco ele até estava certo, mas e se ele não tivesse? Quando você coloca a borda até quando você coloca a borda você consegue ver no Corel. Já no Illustrator não, porque ele esconde. Quando a pessoa faz a fonte, dependendo de como ela ele pode ter várias outras geometrias dentro da mesma letra, igual o F. O F são 3 retângulos. Se eu mandar recortar assim, ele vai cortar desse jeito que tá. E o que acontece? Ali onde o retângulo de cima, que está na horizontal, toca o da vertical, para formar a ponta do F ali em cima. Ele vai cortar 2 retângulos. 2 retângulos não, 3 retângulos, que é o do F de cima, aquela interseção entre os dois, e o F e o restante do F. Ele vai cortar tudo separado. E aí já aconteceu comigo. Era um texto da prefeitura de Paranaguá, eu acho. Que eles queriam fazer alguma coisa recortada para colar assim numa parede. E eu não vi o arquivo. Na verdade, eles só me mandaram falar, recorta. E quando eu fui ver, no comecinho já, o F começou a sair errado também, o N saía errado, o T saía errado, todas as letras saíam errado, porque tinha essa interseção. Aí eu tive que corrigir tudo, que é fazer aquela limpeza que a gente sempre tem que fazer para ter certeza de que não vai dar erro nenhum. Então, tentar unificar todas as letras, deixar elas literalmente como você vê, facilita muito a tua vida, porque não vai dar problema, você não vai ter erro com o fornecedor, a tua vida vai ser quase linda e maravilhosa. Então, faça isso. Una as fontes para não ter problema. No Corel, tem uma forma de visualizar os vetores, que foi lá, inclusive, que eu aprendi. Porque você consegue visualizar todas as linhas que tem no mesmo desenho. E aí ele acabava ficando mais fácil de eu encontrar algum erro. Então, sempre tenta fazer isso. Pode passar, professor. Aí, ó, tem a gravação por linha. A gravação por linha, ela não chega a cortar. O foco, lembrando o foco, ele não vai estar lá embaixo. Ele vai estar mais em cima e a potência vai ser mais fraca. Então, ele vai criar uma gravação. O que acontece? Ele percorre essa linha e aí ele formava o teu desenho. Só que você tem que delimitar qual que vai ser a minha linha de corte e a minha linha de gravação. Porque a máquina ela tem que saber qual que é qual para não ter problema para você. Porque às vezes, aonde você queria que fosse uma gravação, ele entende que é um recorte. Aí ele acaba cortando, você perde a tua peça inteira. E já aconteceu isso várias vezes, que o cliente mandava e falava, eu quero gravado. Mas daí eu tinha que ir lá perguntar onde que é gravado. Aí a gravado não era nem no lugar que ele queria, entendeu? Era várias coisas assim que era bem confuso. Pode passar essa gravação em linha. Agora é o mais bonito que eu acho, que é o próximo, que é a gravação por raster. Oi. Só uma pergunta, aproveitando aqui. Como que você recomendaria para a gente indicar as áreas que seriam só gravadas? Você preferiria, assim, como se você recebesse um arquivo? Seria uma achura, linhas de cores diferentes? Como que você sugeriria?
Então, o jeito que a gente fazia para receber ou também para enviar para o cliente era igual explicar para a criança. Linha vermelha, gravação. Linha vermelha é para gravação, aí colocava linha preta é para corte, linha verde é para raster. Só que cada empresa tem o teu. Só que a gente colocava tudo bem explicadinho para enviar para o cliente ou quando a gente recebia. Porque a gente realmente tem que saber qual que é qual. Então, colocar a linha vermelho, mas escrever embaixo, bem grande. Não escreva pequeno, porque às vezes os caras não vê. É bem grande, raster, gravação, corte. Aqui é o que é o raster. O raster é um rebaixo que o laser faz. Ele faz igual uma impressora. Ele vai passando camada por camada, por camada, por camada, por camada, por camada, que vai dando um rebaixo no material e deixando ele fosco. O material fica fosco. E ali, né, no lado esquerdo, que é o que eu falei, aquele arquivo eu peguei de Illustrator, que a pessoa desenhou. Você vê a impressão? Lindo e maravilhoso. Quando eu vejo as linhas, alguém consegue entender essas linhas? Como que eu vou fazer uma gravação nisso? Simples, não tem. Aí eu recomendo fazer se você não consegue fazer uma limpeza, porque isso daí ele tá muito complexo, não dá mais para fazer uma limpeza fácil. Você vai ter que fazer uma impressão no acrílico, que é a impressão UV, que é a que mais a melhor que consegue ficar no acrílico, porque tem muitas impressoras que não conseguem fazer, não fica bom. A UV não, a UV ela consegue porque ela deposita material e joga uma luz que fixa esse pozinho dele ali. Ali, que é esse unicórnio lindo, maravilhoso azul, ele foi um raster feito e que foi bem feito. Tanto que esse é um efeito muito legal, que quando você coloca uma lanterna, uma luz, algo que vai emitir luz no acrílico, ele brilha. E se você faz essa rasterização, aonde você fez, onde você passou esse rebaixo, ele vai brilhar. Então, aquelas luminárias que a gente encontra na internet, que aparece no Facebook, que você vê em vários lugares, bem bonitinho, é isso. Só qual que é a diferença? Ele não é só o vetor, ele tem algo preenchido ali no meio. Então, imagina como se fossem vários fiozinhos. É isso, são os fiozinhos que você criou ali dentro, que ele vai preencher aqueles fiozinhos. São duas linhas com um rio preenchido no meio. Oi, Felipe. Diga. Aproveitando o intervalo e até essa imagem, uma coisa que eu já vivenciei e talvez você possa comentar um pouco é esse erro que pode acontecer entre a gravação e o corte. Então, caso a peça mude de lugar, como que a gente consegue coordenar legal, assim, para que a gravação fique como planejado no projeto, junto com o corte. E daí aqui eu aproveito para comentar junto a pergunta encaminhada pela Maria Fernanda, que é o como fazer essa indicação da gravação no software. Então, por exemplo, vou primeiro responder a pergunta de como indicar. Você envia o teu arquivo bonitinho, que é o DXF separado. Vamos ver algum arquivo que tem aqui, isso. Você mandou a tua amostra. Dentro da tua amostra, você pode já colocar, essa linha é para recorte, essa é para isso é para aquilo. O DXF é só para pôr na máquina e, entendeu? Ele já colocar ali e fazer. Porque eles dão uma olhada na amostra antes. Eu, pelo menos, fazia isso, o outro rapaz também. A gente cuidava disso para tentar entregar o que o cliente queria. Então, a gente olha a amostra, vê o que está dentro do DXF. Se tiver batendo uma coisa com a outra, aí a gente prepara isso dentro da máquina. Por isso que a amostra é tão importante. Você vai conseguir mostrar o que você quer, como você quer, e tudo isso é pro teu fornecedor que às vezes não entende direito o que você quer, porque assim, às vezes você nem vai ver ele, só vai ver ele na hora que você for pegar a tua peça. Então, assim, tenta explicar nos mínimos detalhes, mas não deixar complicado. Oi. Uma pergunta. No caso, né, complementando essas perguntas que o professor Gabriel leu da Maria Fernanda e dele,
Se eu estiver fazendo o meu trabalho, como é o caso ali da cadeira, né, da modelagem do R3D que você mostrou antes, se eu quisesse indicar um rebaixo ali, eu poderia fazer um corte de, sei lá, 0,2 na minha peça para indicar ali essa área como uma gravação? Você recomendaria isso ou você acharia melhor fazer um desenho e só deixar ele marcado? Eu posso indicar a profundidade da gravação? A profundidade não, porque a máquina ela não sabe ler a profundidade. Não é igual uma. Se for na CNC que é com drill, aí de boa, você consegue. Só que na laser não. A laser ele dá um rebaixo, mas é um rebaixo bem fraquinho. E normalmente eles não gostam de ficar fazendo rebaixo várias vezes, porque, que nem eu falei, a peça acaba se movimentando e não fica direito ali. Que acaba entrando até na pergunta do professor Gabriel. Que é porque a máquina ela vai vibrando igual uma louca. Porque ela é rápida. E quando ela vai balançando, a tua peça ela vai tremendo junto. Por isso que quando a gente faz a gravação, esse é o ideal. Pedir para eles prenderem a peça. E isso daí você manda no teu e-mail, olha, por favor, se puder prender a peça, porque eu já tive algum problema com isso, tal, tal, tal. Aí eles já sabem que, beleza, vamos tentar prender a peça, porque ela vai ficar balançando e vai variar. Lá, quando eu fazia a gravação, eu colocava um grampo, aqueles grampos de madeira, em uma das laterais da peça inteira. Que daí ele ficava fixo e não tinha problema na hora da gravação. Então, tem que cuidar, ver com o teu fornecedor se ele vai conseguir fazer isso. Mas se você solicitar, às vezes fica até mais fácil. E é tudo assim, no primeiro contato que você vai tendo com a empresa. Você conversa, manda um e-mail, explica o que você quer, manda a tua amostra, fala, olha, dentro desse arquivo, se você ver lá, tem as demarcações, onde vai ser gravação, onde vai ser rastro, onde vai ser corte, porque daí você evita realmente os problemas. Mais alguma pergunta? Eu não sei, ficou clara a resposta, Maria Fernanda e Gabriel, professor Gabriel? Sim, eu queria forçar isso, que de novo, né, essa questão de ter um bom relacionamento com o fornecedor, né? Então, se você tem alguma precisão de encaixe, uma tolerância muito baixa, né, falando a linguagem mais adequada, essa negociação precisa ser muito bem alinhada com o fornecedor, exatamente para reduzir os efeitos disso que o Felipe comentou, de vibração e de movimentação da chapa. Porque, por vezes, dependendo do fluxo de trabalho, eu tenho uma máquina que faz só corte e outra máquina que faz só gravação. Por fluxo de trabalho do fornecedor. Então, para você conseguir, né, colocar a chapa, alinhar, definir um zero, né, o Z, o zero, para que encaixe o corte com a gravação, às vezes a tolerância desse processo tem um erro maior do que o que você precisa. Então, o diálogo com o fornecedor para isso é muito importante, assim, para a gente ter mais assertividade no projeto. Isso aí. Tem que ser sempre muito parceiro do teu fornecedor. Sempre conversar, perguntar. Porque, às vezes, por exemplo, eu comprei uma máquina nova, mas você sabe usar? Tô aprendendo. Às vezes não é muito bom você mandar um arquivo que você acha importante para ele testar. Ele vai estar aprendendo, ele vai estar testando. Às vezes você fala, não, então vamos recortar só na mais antiguinha mesmo e tal. Porque, assim, a parte de gravação, a gravação em linha era tranquilo. O que dava mais a dor de cabeça era a gravação por raster, porque ela demora muito mais tempo na máquina. Teve uma placa que foi gravada pelo cara que trabalhava lá comigo. Ele estava meio que me instruindo ainda. Não, é o outro mesmo, aquele do unicórnio. Não era esse unicórnio, tá? Era uma placa dos bombeiros, se eu não me engano, que eles queriam fazer uma homenagem a alguma coisa dos bombeiros lá. E aí eu vi como ele fez. Isso não era nem coisa, tipo, do designer, era de quem estava fazendo. Ele estava fazendo a gravação em partes.
E eu fiquei, né? Mas você não vai demorar muito? Ele falou, não, vai mais rápido. Ele vai fazer a gravação, porque era uma placa gigante. Era uma placa de 1,60 por 50 centímetros. É uma placa bem grande. Gravar tudo isso ia demorar muito tempo, mas era uma placa pesada e tudo mais. E a forma que ele fez eu achei interessante, porque ele fazia em blocos, ele repartiu, por exemplo, era um texto. Ah, imprime as 5 primeiras linhas e o título. Aí depois imprime mais da linha 6 à linha 10. Ali imprimindo, assim, várias linhas, porque era muito mais rápido. Porque senão eu ia deixar lá e ia ficar horas e horas. Isso é uma coisa de dentro da empresa, assim. Mas é legal só para terem uma noção de como que é feito, às vezes. Que não dá para fazer tudo de uma vez só. Eles vão fazendo por etapas, a gravação, o corte, tudo. Ixi, Oi. quando você está discriminando raster e vetor aqui, você está falando de uma imagem mesmo rasterizada. É isso que você está falando, gravação por raster é isso. Porque uma dúvida, por exemplo, se eu quisesse que o nariz do Mickey fosse gravado, como que você recomendaria que eu indicasse isso? Se eu fizesse em modelagem 3D, eu poderia fazer um pequeno corte aqui de 0,2, assim, para indicar a gravação, ou nem adianta? Melhor só fazer o desenho e mandar? Olha, adianta, mas você tem que saber se eles vão olhar. Porque tinha muito arquivo que o pessoal que atendia lá na frente, eles pegavam e tipo, só me passavam. Eles só viam o que o cliente desenhou na mão, às vezes. Por isso que dava muito problema, porque eu tinha que ficar entendendo o que o cliente quis, só que eu não conversei com o cliente, e isso acabava dando muito problema. Então, se você for fazer, fiz uma modelagem, quero um rebaixo. Você manda o rebaixo, mas bem destacado. Aí ele vai falar, você fala, olha, eu só mandei aqui para você ver que tem um rebaixo, que eu quero que ele faça a rasterização. Você pode mandar isso como uma imagem de render, e também no teu arquivo de amostra, lá onde você coloca vetor preto, linha preta, recorte, linha vermelha, gravação, linha verde, rasterização. Porque às vezes ele só vai ver isso, de verdade. Às vezes ele nem vê a tua modelagem. Eu via porque eu gostava de modelagem. Então, às vezes o cliente me mandava e falou, pô, essa modelagem tá legal, vamos conversar sobre ela. Por isso que eu falo, ter a tua relação com o teu fornecedor boa, conversar com ele, ver o que ele quer, o que você quer e saber o que ele pode te oferecer e como explicar isso é o mais importante. Perfeito. Legal. Então, alguém tem mais alguma pergunta para o Felipe? A Maria Fernanda perguntou, então eu só indico na amostra, é isso? Então, Maria Fernanda, o ideal é você fazer o mais detalhadinha a comunicação possível. Essa é a moral da história. Isso. E seguir aquelas outras recomendações, especialmente se você precisa fazer um encaixe com corte a laser, né? Exato. Pessoal, o Felipe é uma pessoa muito aberta. Se vocês quiserem escrever para ele, podem escrever e tirar as dúvidas. Ele também não botou no currículo dele, mas eles estão montando um negócio próprio, super legal, né? A Intervém, para trabalhar com os materiais vivos. E é isso, né? A gente agradece a presença de todos e todas, e eu vou passar a palavra de novo para a organização do evento. E é isso. Felipe, eu queria só fazer uma última pergunta. Quando você fala das peças de encaixe, que você menciona pintar e tal, né, deixar um respiro ali nessas peças, você tem tipo, como indicar para a gente o tamanho mesmo em milímetro desse respiro? Por exemplo, se a chapa tem 3 milímetros, você deixar ela com o teu rasgo com 3 milímetros, pensa assim, ele vai ficar muito frouxo. Você vai pintar a peça? Aí tudo bem. Se não, deixa, dá uma diminuída e deixa ele, em vez de com 3, 2,8. Tira 0,2 da tua peça. Mas essa é dependendo da máquina, depende do teu fornecedor. Se você quiser cortar numa máquina muito mais potente,
Você tem que perguntar quanto que varia. Porque, por exemplo, ela pode variar 0,2. Era o limite da minha máquina. Mas da outra máquina, ele colocava um limite de peça de encaixe de 0,3 a 0,3,5. Porque a máquina consegue ler isso. É muito pouquinho. Mas para uma peça de encaixe, é bastante. E como a máquina dele era mais potente, ele acabava dando um respiro maior para não ter problema na hora de encaixe. Legal, acho que entendi. Obrigado. Nada. Pessoal, então eu quero agradecer a todos pela presença aqui, inclusive agradecer ao Felipe por compartilhar esses conhecimentos com a gente.